Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de português e nós usaremos o livro A Prova Brasil. Então, abram o livro na página 28. Vamos começar? Página 28, lição 6, piada. Então, nesse capítulo, nós falaremos um pouquinho sobre piadas. Provavelmente você já tem escutado alguma, certo? Então, vamos lá. Exercício 1. Acompanhe a leitura do texto. Então, vamos ler o texto com a Pro? O galo briga com a galinha. O pato vê e não faz nada. Por quê? Porque pato não tem pena de galinha. Exercício 2. Pinte os animais que são personagens da piada. Então, vocês vão pintar todos os desenhos dos animais que aparecem na piada. Abaixo diz: sublinhe o nome dos personagens. Então, vocês vão sublinhar todos os personagens que vocês pintaram que aparecem na piada. Mais abaixo nós temos: circule a letra que inicia o nome de duas personagens. Então, nós temos dois personagens que o nome começa com a mesma letra. Qual é essa letra? E por último, nós temos: que letra inicia o nome da outra personagem? Circule. Então, vocês vão circular a inicial do terceiro nome, ou seja, do outro animal, que a inicial é diferente dos outros dois. É o animal que ficou faltando, tá bom? Página 29, exercício 3. Leia esta frase: o galo briga com a galinha. Sublinhe a sílaba que aparece mais de uma vez na frase. Então, vocês vão sublinhar a sílaba que aparece mais de uma vez nessa frase. O galo briga com a galinha. Qual é a sílaba? Vocês vão ter que sublinhar. Abaixo nós temos quantas vezes ela aparece. Então, quantas vezes essa sílaba que vocês sublinharam aparece na frase. Depois nós temos: em que posição ela aparece? Circule a resposta. Então, em quais posições essas sílabas que você sublinhou aparecem nas palavras? Ela aparece no início e no fim da palavra? Ela aparece no início e no meio da palavra? Ou ela aparece no meio e no fim da palavra? Então, aonde essas sílabas aparecem? Depois, copie no quadro as palavras que têm essa sílaba. Então, nós temos o quadro abaixo com 3 colunas. A primeira coluna do lado esquerdo diz: no início da palavra. Então, aqui vocês vão copiar as palavras que iniciam com essa sílaba. Na coluna do meio diz: no meio da palavra. Então, aqui vocês vão copiar as palavras que têm essa sílaba no meio. E na coluna à direita diz: no fim da palavra. Então, aqui vocês vão copiar as palavras que têm essa sílaba no final. Releia a frase com os colegas, vocês vão reler sozinho porque nós não estamos em sala de aula. Sublinhe essa frase no texto. Então, qual frase que vocês vão reler? A frase do exercício 3 que está lá em cima, ó. O galo briga com a galinha. Depois vocês vão sublinhar essa mesma frase lá no texto do exercício 1. Por último, nós temos: quem briga com a galinha? Então, quem está brigando com a galinha? O galo, o calo, o cabo ou o gato? Vocês vão assinalar a estrelinha do animal que está correta. Quem briga com a galinha? Página 30, exercício 4. Leia esta frase: o pato vê e não faz nada. Por quê? Sublinhe o grupo de palavras que forma uma pergunta.
Então, quais são as palavras que formam a pergunta? Vocês se lembram que nós já estudamos sobre ponto de interrogação? Então, quando nós usamos um ponto de interrogação, é porque nós temos uma pergunta, certo? Toda pergunta, nós utilizamos o ponto de interrogação. Então, vocês vão ter que sublinhar o grupo de palavras que formam uma pergunta. Nós temos como opção: o pato vê, não faz nada, por quê? Vocês vão sublinhar o grupo de palavras que vocês acreditam que esteja certa. Embaixo nós temos: você lê esse grupo do mesmo modo que lê os outros? Então, uma pergunta nós lemos da mesma maneira que nós lemos os outros conjuntos de palavra? Sim ou não? E o porquê? Exercício 5. Leia esta frase. Por que pato não tem pena de galinha? Una as letras e forme um trecho da frase. Então, abaixo nós temos alguns grupos de letras que vocês terão que unir uma à outra para formar as palavras certas. Então, após ter unido uma letra a outra e ter formado as duas palavras que estão faltando, nós temos: copie o trecho que você formou. Então, vocês vão copiar as palavrinhas aqui da maneira que vocês formaram acima, juntando as palavras e formando um trecho, uma frase. Abaixo nós temos: quantas palavras compõem esse trecho? Então, quantas palavras nós temos nesse trecho que vocês copiaram acima? Nós temos uma palavra, duas palavras ou três palavras nessa frase. Vocês irão assinalar a estrela que tem a opção correta. E por último, nós temos: separe as sílabas destas palavras. Então, vocês irão pegar as duas palavrinhas formadas anteriormente e irão separar as sílabas delas nesses retângulos que tem aqui. Página 31, continuação do exercício 5. Assinale a figura que ilustra o trecho estudado. Então, primeiramente, nós temos uma imagem de várias penas. Então, nós temos um grupo de penas. E do outro lado, do seu lado direito, nós temos apenas uma pena. Qual dessas duas imagens vocês acreditam que esteja ilustrando a frase? Porque pato não tem pena de galinha. Lá na frase, pena aparece no plural, ou seja, mais de uma ou apenas uma. Então, vocês vão assinalar aqui a imagem que vocês acreditam que esteja combinando com a palavra que está naquela frase. Exercício 6. Que outro sentido a palavra pena pode ter na piada? Então, vocês vão ter que decifrar o enigma abaixo para poder descobrir qual é o outro sentido da palavra pena. Nós temos alguns números e abaixo vocês vão ter que completar com as letrinhas correspondentes desses números. Então, abaixo nós temos o número 1 correspondente à letra A, o número 2, a letra B, o número 3, a letra P, o número 4, a letra D e assim por diante. Vocês vão olhar quais os números que estão acima e completar com as letrinhas correspondentes que aparecem ali. Então, aqueles quadrinhos que estão em branco, vocês terão que completar de acordo com os quadrinhos que mostram abaixo o número e qual letra aquele número é correspondente. Assim, após completar, vocês terão uma outra palavra que tem o mesmo sentido da palavra pena. Abaixo nós temos: complete a frase trocando pena pela palavra que você descobriu. Vamos à frase. Por que pato não tem? Vocês colocarão a palavrinha aqui de galinha. E por último, na sua opinião, palavras com mais de um sentido deixam o texto engraçado? Sim ou não? Vocês vão assinalar a estrelinha com a sua opinião.
Então, por hoje é só, meus amores. A Pro vai ficando por aqui e até a próxima aula, viu? Um beijão para vocês.